Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já sabem, meu nome é Matheus Oliveira e hoje eu vou dar início ao primeiro devocional do canal, cara. É um projeto que eu tinha vontade de fazer já tem um tempo, que eu queria ter começado já tem um tempo, mas eu me senti em paz, vamos dizer assim, para começar agora, cara. Nós vivemos num período turbulento, mas eu creio que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, sabe? Que se hoje está ruim é porque a gente tem um amanhã melhor, para que a gente alcance outras expectativas, a gente chegue a lugares que a gente não imaginou, a gente mude a nossa visão de mundo, de pessoa, de sociedade, nossa visão da vida mesmo. E eu queria começar esse devocional com uma palavra que eu pude ministrar numa live do Ministério de Jovens da minha igreja, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Para não ficar muito extenso, eu não vou ler o texto todo com vocês leem. Mas o texto em si fala sobre os discípulos, né, no caminho de Emaús. Dois discípulos, dois seguidores de Jesus no caminho de Emaús, onde Jesus encontra essas duas pessoas e começa a andar com elas e perguntar por que elas estavam daquele jeito, estavam tristes. Elas começam a conversar com Jesus, né? E um deles vira e fala assim: você deve ser o único que não sabe o que aconteceu a Jesus de Nazaré nesses dias em Jerusalém. Engraçado que eles estavam conversando com o próprio Jesus, mas não o reconheceram. Algo os impedia de ver. E ali Jesus foi conversando e ministrando no coração deles, né? Desde os profetas, passando por Moisés, até chegar no momento da crucificação mesmo, assim, né? Do momento que eles estavam passando, né? Explicar toda aquela situação que eles estavam vivendo a partir das escrituras. E aí, nisso, Jesus foi como se fosse embora e eles chamaram: olha, não, vem, repousa com a gente aqui nesse lugar, no caminho. E eles foram, né, para casa. Enquanto eles ceavam, né? Jesus, ele assentou à mesa, ele partiu o pão. E no momento de partir o pão, de dar a eles, né, os olhos deles se abriram e eles viram Jesus. E o versículo que eu queria frisar mesmo, tá lá é o verso 32, que fala assim: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E eles levantam e voltam para Jerusalém. Cara, esse versículo 32, né? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho. Viver no caminho é difícil, não é fácil. Eu falo que ser cristão, cara, é muito difícil. Muito difícil, cara, muito difícil. Ser cristão como a gente deve ser é muito difícil, cara. Nossa, é muito mais fácil ser qualquer coisa. Sabe? Nossa, ser ateu é muito mais fácil que ser cristão. Só você falar que eu não acredito em Deus e acabou, você já é ateu, cara. Se você falar não, Deus não existe, acabou, você já é ateu. Você falar não, não preciso de Deus, acabou, você é ateu. Não tem dificuldade nenhuma. Mas ser cristão, cara, é difícil. Porque o amor ao próximo, e principalmente o amor como Jesus nos amou, praticar isso, cara, é uma tarefa dificílima. Cara, a gente tem vontade de meter a língua no outro, sabe? A gente tem vontade de xingar, a gente tem vontade de tirar satisfação, a gente tem vontade, muitas vezes, de fofocar, a gente tem vontade de mentir, de armar, de tramar contra as pessoas. Cara, por natureza a gente tem um coração bem ruim, pra falar a verdade. O pecado nos corrompeu a ponto da gente maquinar o mal em pequenas coisas e não ver grandes egoísmos em pequenos atos. Mas algo muito interessante nesse versículo 32 é essa frase: o nosso coração já não estava queimando enquanto ele falava no caminho. Muitas vezes a gente não vai estar trilhando o caminho sozinho. A gente, pelas nossas próprias pernas, a gente não vai conseguir trilhar perfeitamente o caminho de Deus, a vontade de Deus. Mas uma revelação dessa palavra que a gente tem que levar para nós é que Cristo fala com a gente no caminho. Cristo fala com a gente enquanto a gente caminha. Cristo, ele fala com a gente enquanto a gente está vivendo a nossa vida. Cristo, ele fala com a gente em qualquer momento. Essa é a palavra-chave, sabe, desse texto. Enquanto ele nos falava no caminho, ele estava indo para Emaús, ao invés de ficar em Jerusalém, sabe, ficar onde eles deveriam ficar unidos como um só. Esses discípulos, né, que não eram dos 12 apóstolos, sabe, eram discípulos, seguidores de Jesus. Eles tinham saído, estavam indo para outra cidade, tristes pelo que aconteceu com Jesus, sendo que o próprio Jesus falou que isso aconteceria. Muitas vezes a gente está assim, cara, andando num caminho que a gente nem sabe qual é. Só que mesmo assim, Jesus, ele chega para falar com a gente. Por isso que eu falo, cara, não tem buraco que você entrou que você não pode sair, que Jesus não possa te tirar. Tenha fé e certeza em quem Jesus é.
Tenha fé e certeza do que Jesus quer para a sua vida. Tenha fé e certeza que Ele vai te levar a lugares muito mais altos do que você pensa, sabe? Do que você pode imaginar. O seu coração, ele vai queimar no Senhor a partir do momento que Ele tocar a sua vida. Você pode estar mal, você pode estar completamente fora da vontade dEle. Mas se haver uma brecha, um segundo de brecha, um instante de brecha, para que Jesus fale com você de verdade, para que você esteja aberto para ouvir alguma coisa de Deus, cara, Ele vai mudar a sua cabeça. Ele vai falar fortemente ao seu coração. Isso é muito interessante para mim nessa palavra, porque por mais que eles estivessem entristecidos, indo para outro lugar, indo para essa cidade, ao encontrar Jesus e ver alguém que sabia falar sobre Jesus e falar com autoridade, sabia do que estava falando, mesmo eles não tendo em primeira vista conhecido Jesus, o coração deles já estavam queimando. Eles já estavam absorvendo, eles já estavam querendo, eles estavam ouvindo aquilo e falando, cara, é isso, é isso, é isso. Essa é a chave para nossas vidas, essa é a chave para o nosso dia a dia, essa é a chave para o nosso passo a passo. Para a gente trilhar os caminhos de Deus e a vontade de Deus completamente, a gente tem que começar nas pequenas coisas. A gente tem que começar nos pequenos passos. A gente tem que começar simplesmente abrindo o nosso coração, para que o nosso coração queime enquanto ouve a voz do Senhor. Jesus, Ele quer que você queime por Ele, cara. Você arda de amor, de paixão por Ele, pelo Evangelho, pela vida, por outras vidas, por outras almas. Se apaixone por Jesus a cada dia, sabe? Se lance completamente com o coração aberto para ouvir não só as bênçãos, para ouvir não só as boas novas, mas para ouvir as exortações, as admoestações, para ouvir toda a sabedoria que Jesus tem para a sua vida. Abra o seu coração, esteja disposto. Jesus, Ele quer fazer diferente em você. Ele quer te tocar de forma diferente. Ele quer te amar, te mostrar um amor que lança fora, cara, todo medo. Um amor verdadeiro, um amor firme, um amor fiel. Então, como primeiro devocional, esse Devo 01 nosso de hoje, eu queria deixar essa mensagem. Deixe seu coração queimar por Jesus. Deixe seu coração queimar por Jesus. Independente do caminho que você está trilhando, independente da dificuldade que você está passando, deixe o seu coração queimar por Jesus. Porque Ele vai resolver. Ele vai te mostrar a verdade. E se você continuar lendo o texto, esses discípulos voltam e vão atrás dos outros discípulos, né? Dos 12 de Jesus. No caso, os 11 de Jesus ali. E aí eles encontram e perguntam como é que foi o que aconteceu. E eles têm a revelação que Jesus realmente ressuscitou. Quando você deixa seu coração queimar por Jesus, independente do caminho que você esteja, da distância que você esteja, se seu coração estiver aberto e você queimar, ouvir as palavras de Jesus, você volta para onde você deveria estar. Você volta para onde você deveria ter ficado. Você volta para o caminho que você deveria ter trilhado. Então deixe o seu coração queimar por Jesus. Essa é a mensagem desse primeiro devocional. Beleza? Isso aí, fiquem com Deus e sejam luz.